Olá, seja muito bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É um prazer enorme ter o carinho de sua audiência. Essa é a série A Verdade Presente. E vamos para a oração para nós entrar no estudo de hoje. Obrigado, nosso ancião de dias, pela bênção de o termos no lugar santíssimo. Louvado seja o teu nome, porque Jesus Cristo, Filho do Homem, está lá em nosso lugar para pleitear em nosso favor, apresentando os méritos de seu sacrifício na cruz do Calvário para reivindicar que, mediante a sua justiça, recebamos o perdão e a purificação dos nossos pecados. Conceda-nos essa graça através da unção do Espírito Santo na chuva temporã e na chuva serode, e o teu selo esteja posto sobre a nossa fronte, para que tenhamos parte no alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Conceda-nos essas bênçãos maravilhosas. Em particular, eu peço para que me acompanhe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso texto-chave para o estudo se encontra em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 12. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na verdade presente. À luz de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 12, nós entendemos que agora a verdade presente é Jesus Cristo no lugar santíssimo, fazendo expiação final da lei, ou expiação final do santuário, ou seja, no lugar santíssimo, à luz das 2300 tardes e manhãs. Jesus Cristo é a verdade presente dentro desse contexto, dentro dessa cronologia profética. Por que é verdade presente? Verdade presente é geralmente a ação de Jesus naquele exato momento. Vamos recuar um bocadinho. Para o apóstolo Pedro, Jesus era a verdade presente porque naquele momento eles estavam vivendo as bênçãos de tê-lo como Filho de Deus. E viveram até momentos decepcionantes, né? Ao morrer na cruz, e momentos de alegria, bastante alegria, ele como a verdade presente. Ao ressuscitar, e viveram momentos históricos e fantásticos, o Espírito Santo ao descer sobre eles para empoderá-los a apresentarem a verdade presente na pessoa de Jesus Cristo que morreu e havia ressuscitado. Por quê? Naquela época, esse era o assunto do dia. Por isso é que é verdade presente. Verdade presente é a ação de Jesus naquele exato momento. Por isso é que é a verdade presente. Agora, à luz de Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 12, agora a verdade presente é Jesus Cristo no lugar santíssimo. Porque o Daniel capítulo 8, versículo 14 diz que até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O que quer dizer que no final das 2300 tardes e manhãs, Jesus Cristo saiu do lugar santo, entrou no lugar santíssimo, a fase final do plano da redenção para fazer purificação dos pecados contidos no lugar santíssimo, do santuário celestial. Que Daniel, capítulo 7, o versículo 10, se refere aos livros. E o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, se refere sobre a purificação do santuário, que é a eliminação dos pecados contidos nos sagrados livros, mediante o sangue do Cordeiro. E estes dois momentos importantes, eu fiz menção no estudo anterior, mas mais vale endossar essa questão, é que a obra de Jesus no lugar santíssimo maximiza a obra de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, sem a obra de Jesus no Calvário, sem a morte de Jesus no Calvário, não há purificação no lugar santíssimo. Você percebeu? Então, a obra de Jesus no Calvário maximiza a obra de Jesus no lugar santíssimo. Porque sem a cruz do Calvário, Jesus não tem como fazer purificação dos pecados no lugar santíssimo. Essa legitimidade vai encontrar onde? Ele só tem essa legitimidade, tudo por causa da morte dele na cruz. A morte na cruz faz expiação da culpa como substituto. A intercessão de Jesus no lugar santíssimo para fazer purificação do santuário é a expiação que remove os pecados daqueles que ele tomou como substituto na expiação. Glória. Aleluia. Essa é a verdade que existe nas duas expiações, como substituto e a expiação como sumo sacerdote no lugar santíssimo. Somente aqueles que alcançaram a expiação de Jesus na cruz como seu substituto vão receber a expiação no lugar santíssimo de verem seus pecados
eliminados nos sagrados livros. Esse é o ponto que vai ser o nosso, a nossa, com bastante profundidade, nós vamos analisar agora. Então, fica já claro mesmo desse momento, que a verdade presente dos dias de hoje é Jesus Cristo no lugar santíssimo. Essa é a verdade presente. É Jesus Cristo no lugar santíssimo. E as 2.300 tardes e manhãs como fundamento profético que lança luz a essa preciosa verdade. Você compreendeu? Agora, note, à luz das Sagradas Escrituras, do próprio apóstolo Pedro, é que ele diz no versículo 3 e 4 o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ponto. A obra de Jesus no lugar santíssimo, à luz de Daniel 7, o versículo 10 faz inferência direita sobre um julgamento. E um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, são os anjos, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o julgamento e abriram-se os livros. E o apóstolo Pedro está a confirmar aqui, dizendo de que as suas grandiosíssimas promessas, elas foram feitas para que sejamos partes da natureza divina e para escaparmos da corrupção e das concupiscências. Veja o paralelo que existe nestes dois aspectos. A pergunta é: se abriram-se os livros e é um julgamento, as obras que estão sendo julgadas ou avaliadas e revisadas se encontram onde? Nos livros. E essas obras é uma referência a quê? Pecados. Pecados. Quando a questão é o livro da morte, certo? Então, a expiação final de Jesus, como nosso sumo sacerdote, no lugar santíssimo, tem que ver com a remoção dos pecados contidos nos sagrados livros de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é que o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 4 da primeira epístola que ele escreve, no versículo 14, capítulo 4, versículo 17, ele diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento na casa de Deus, ok? E bem no finalzinho ele vai dizer o seguinte: e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? O que é o Evangelho? O próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 até a 4, que o Evangelho é Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz. E agora, à luz das profecias de Daniel e Apocalipse, Jesus está no lugar santíssimo, o Evangelho. Para fazer o quê? Mediante o seu sangue vertido na cruz, rogar ao Pai que os pecados contidos nos livros daqueles que o aceitaram como seu substituto, porque se arrependeram, se converteram, se entregaram completamente e alcançaram a justiça que é mediante a fé, e essa justiça lhes foi imputada e lhes foi comunicada. Essas pessoas, Jesus Cristo apresenta os méritos do seu sangue na cruz para reivindicar, mediante a sua justiça, que seus pecados sejam removidos, sejam apagados. O que quer dizer que a obra de Jesus no lugar santíssimo é uma obra de reivindicar na justiça dele que todos aqueles que creram nele como Filho de Deus, que deu a vida por eles como seu substituto, seus pecados sejam apagados e eles estejam na presença de Deus, através dos livros sagrados, sem nenhum crime. Você compreendeu a lindeza dessa preciosa verdade? E por isso é que o Daniel capítulo 12, versículo 1 diz que depois da grande tribulação, quando Miguel vem, só serão salvos aqueles que tiverem no livro da vida. O que quer dizer que se você crer em Jesus como Filho de Deus e os teus pecados forem apagados dos sagrados livros, o teu nome
vai no livro da vida. E quando Jesus voltar, ainda que você esteja morto, você vai ressuscitar. Você entendeu? Isso quer dizer que a verdade presente agora, sendo Jesus como nosso sumo sacerdote, é um momento oportuno, é um momento interessante. E todos os habitantes da terra precisam saber isso. Por isso é que o Apocalipse capítulo 18, o versículo 1 a 4, que nós veremos num próximo estudo, claramente diz que a terra será iluminada com sua glória. O que quer dizer? Que a verdade a respeito de Cristo, no lugar santíssimo, fazendo expiação final dos pecados, será a última mensagem a ser proclamada a todo mundo, porque a justiça dele está sendo alcançada na cruz, será apresentada no julgamento investigativo para reivindicar o caráter de Deus em todos aqueles que o aceitaram como seu substituto. Essa mensagem terá de chegar a todo mundo. Cristo, Senhor, justiça nossa. Que é a mensagem que é apresentada pelo primeiro, segundo e terceiro anjo. E esse será o nosso próximo estudo. Se a obra de Jesus no lugar santíssimo maximiza a obra de Jesus na cruz do Calvário, e a obra de Jesus no Calvário maximiza a obra de Jesus no lugar santíssimo, então a mensagem dos três anjos maximiza a obra de Jesus no lugar santíssimo e na cruz do Calvário. O processo da redenção está em sua fase final. E a mensagem dos três anjos será a mensagem que exaltará a justiça de Cristo acima de qualquer justiça humana. E, infelizmente, as igrejas hoje não estão a receber o poder do Espírito Santo, porque a mensagem de Jesus Cristo, Senhor, justiça nossa, como grande mediador e sumo sacerdote, no lugar santíssimo, reivindicando ao Pai, mediante sua justiça alcançada no Calvário, que o caráter de Deus seja imputado e comunicado pelo Espírito Santo na chuva temporal e na chuva serôdia, em todos aqueles que o aceitaram como substituto na cruz do Calvário. Esta verdade de Cristo, justiça nossa, por não estar a ser apresentado nas igrejas, por isso é que as igrejas estão mortas. Por isso é que as igrejas estão completamente caídas, e a cada dia vai se notar uma morte cada vez mais lenta e até inclusive pode ser bem rápida das igrejas nos dias de hoje. Eu estou me referindo a todas as igrejas. Por quê? Jesus, Senhor, justiça nossa, como nosso sumo sacerdote, apresentado os méritos de sua justiça para reclamar e reivindicar o caráter sagrado de Deus revelado na lei, não é mais a prioridade dos oradores, não é mais a prioridade nos púlpitos. E Daniel e Apocalipse maximizam essa verdade na mensagem dos três anjos. E sabe, isso é que está a matar as pessoas. Você sente uma pessoa morta espiritualmente, você sente um vazio em seu coração, até você vai à igreja, até se calhar você é pastor, você não prega, está toda na igreja, dirige a igreja, prega, e até você tem cargos mesmo assim, de decisão, posição de decisão, mas você sabe que em meio a tudo isso você está perdido. Existe uma distância enorme entre você e Deus. Lembre-se, quando a verdade presente não alcança a nossa vida e nosso coração, e não é motivo do nosso estudo, de nosso exame, de nossa análise, de nossa busca intensa, de nossa oração, de nossa entrega, de nosso arrependimento, quando a verdade presente não é a essência e o fundamento de nossa existência, o que vai acontecer é colapso, é morte, é esse vazio na alma. Você me entendeu? Por isso é que Pedro claramente diz: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Repetir toda hora sobre Jesus no lugar santíssimo. Temos que repetir. 2.300 tardes e manhãs, purificação do santuário. Nós temos que repetir isso. Não podemos nos cansar. Todo o povo, todo mundo tem que saber que Jesus, Senhor, justiça nossa, que deu a vida na cruz do Calvário, está agora no lugar santíssimo para fazer expiação da lei, reivindicando o caráter de Deus. Para que a lei de Deus, mediante a justiça de Cristo, se cumpra em nós mediante a fé. E nossos pecados sejam apagados e recebamos a chuva serôdia, a chuva temporânea, a chuva serôdia.
e proclamemos o alto clamor da justiça de Cristo. Senhor, justiça nossa. A única justiça que o Pai aceita para conceder à igreja pleno triunfo do mal, do pecado, da morte. Essa é a verdade presente. Se é isso que você quer, você ore comigo. Obrigado, Pai, porque a verdade presente é Cristo como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo, fazendo expiação final dos nossos pecados. Aleluia. No final das 2.300 tardes e manhãs, Ele agora está a fazer purificação do santuário. Deus seja louvado. Ajuda-nos, concedendo-nos o Espírito Santo nos méritos de Cristo que apresenta no lugar santíssimo para reivindicar o caráter de Deus, para que nos seja imputado e comunicado através do poder do Espírito Santo, para que revelemos o caráter de Deus tal como é revelado na lei, para que nós sejamos um com Cristo, nele, perfeitos e completos, não pelas nossas obras, mas por sua infinita justiça e por sua intercessão no lugar santíssimo e por sua mediação no lugar santíssimo. Conceda-nos essas bênçãos, conceda-nos o selo sobre a nossa fronte e sobre o nosso coração. Remova os nossos pecados no teu precioso sangue, porque nós estamos nos arrependendo e nos entregando completamente. Se há um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga que está nessa condição, Pai, por favor, receba, abraça, cura seu coração e ajuda-nos a voltarmos para Ti nessa verdade presente, nessas verdades presentes. Em Teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Lembre-se, viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu guardo você para nossos próximos estudos.